Olá, estudantes, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma videoaula e nesta videoaula nós iremos falar sobre potência elétrica. Nas aulas anteriores nós acabamos falando sobre corrente elétrica, falamos sobre as leis de Ohm e hoje nós iremos abordar especificamente o conceito de potência elétrica. Vamos lá? Bem, eu queria começar revisando um pouquinho sobre o conceito de corrente elétrica. Nós vimos que corrente elétrica é o movimento ordenado dos portadores de carga. Ou seja, a corrente elétrica ela vai se deslocar apenas em materiais que tornam isto possível, apenas em alguns materiais que nós falamos e chamamos de isolante e condutores. É claro, nos isolantes a corrente elétrica não se propaga em algumas condições, pois nós também vimos em aulas anteriores que um isolante ele tem o seu limite, ele pode vir a conduzir a corrente elétrica. Por exemplo, eu sei que a madeira é isolante. Eu sei que o ar é isolante. Então, o ar é o melhor exemplo sobre essa questão. Por exemplo, nós vimos numa descarga elétrica, o campo elétrico se intensifica tanto que o ar rompe a rigidez dielétrica e acaba descendo ou serpenteando a descarga elétrica por ele, né? Então, se eu pegar um cabo de vassoura e colocar na fiação elétrica dos postes, é claro, a gente já viu isso, espero que nenhum parente seu tenha passado por isso, mas a gente já viu que isso é possível tomar uma descarga elétrica e é um risco muito grande. Na aula de hoje eu quero falar um pouco sobre isso, descarga elétrica em seres humanos, choques elétricos. Antes disso, vamos ver um pouquinho do conceito de isolante e condutor, cunhado, pelo menos aqui se tem registro, e eu quero usar este livro como referência para fundamentar o que eu vou dizer, que foi o Desarguiers, ou John Theophilus Desarguiers, filósofo naturalista, e também clero britânico. Na verdade, viveu na Grã-Bretanha e nasceu na França, conforme está o nosso relato aí, tá bom? A referência é só da imagem, o texto que eu vou ler, eu vou dar a referência, tá bom? Vamos lá. Na página de número 17, diz o seguinte: na época, Desarguiers já era um conhecido conferencista, tendo trabalhado com outros temas da filosofia natural, como a mecânica e a óptica. Envolveu-se com a eletricidade após a morte de Gray e teria proposto os termos condutor e isolante para classificar os diferentes corpos e suas interações com a eletricidade. Então, o Desarguiers é ele quem vai falar pela primeira vez sobre isolante e condutores. Nas nossas primeiras aulas, você recorda? Nós falamos sobre processos de eletrização. E nos processos de eletrização, é claro, a gente não pratica a eletrização com corpos metálicos. A princípio, acreditava-se que os corpos metálicos eles eram não eletrizáveis, porque ao se tentar eletrizar por atrito ou algum outro processo, os corpos não ficavam eletrizados. Então não se conhecia à época a noção de condutor. Então, se eu tento eletrizar uma caneta por atrito, esta eletrização, se for um corpo metálico, rapidamente se descarrega pela minha mão, porque nos condutores, os elétrons estão livres para estabelecer uma corrente elétrica, como nós vimos nas aulas anteriores, tá bem? Então, eis aí uma imagem pra gente. Cadê a referência? Oh meu Deus, eu não coloquei. Espero que não dê problema. Bom,
Eu vou colocar na edição, né? A referência desta imagem. Então aí nós temos uma imagem ampliada com os fios desencapados com uma parte metálica. Então aqui nós temos condutores e aqui nós temos isolantes, ou seja, nos isolantes os elétrons estão fixos, diferentemente dos condutores. Nos condutores os elétrons estão livres. Se os elétrons estão livres, eles podem se deslocar e estabelecer uma corrente elétrica. Então nós vamos avançar um pouquinho sobre isso para fazermos alguns e tecermos comentários. Vamos lá? Passamos a leitura do nosso um pequeno texto que eu retirei do nosso livro, está lá na página, você pode verificar, na página número 54. Ao longo do século, o ser humano passou do fascínio e temor em relação às descargas elétricas na natureza a certo domínio da eletricidade. A tecnologia resultante desse conhecimento espalha-se por quase todas as partes do mundo e podemos dizer que a sociedade atual é muito dependente da utilização da eletricidade. A eletricidade proporciona conforto às pessoas por meio da iluminação elétrica, do aquecimento da água, do lazer e das telecomunicações, claro. Por exemplo, esse conforto tem um alto custo não apenas financeiro. A população mundial vive imersa em uma rede de fios e cabos elétricos que envolve as cidades. Estas fotografias mostram a convivência delicada entre o ser humano e a eletricidade. Eu coloquei apenas uma, né? Bom, é uma convivência delicada mesmo, porque você pode ver algo que não acontece na Europa, pois a fiação é subterrânea. Mas aqui no Brasil e em muitos lugares também no mundo, você vê que uma janela bem próxima à fiação elétrica. Aqui é passível de uma criança brincando, querer tocar num passarinho, enfim. Devemos ter muito cuidado com isso. Vamos falar um pouquinho sobre os efeitos da corrente elétrica. Antes disso, vejamos só mais um textinho para nossa ilustração, ou melhor, clarear nossas ideias. Os diversos usos da eletricidade no dia a dia e a alta frequência desses usos tornam comum a exposição de pessoas à passagem de corrente elétrica e a seus efeitos perigosos. O choque elétrico, cujas consequências podem variar de uma pessoa para outra ou de uma situação para outra, devido a fatores diversos, como a intensidade da tensão elétrica que atravessa o corpo e que o corpo é submetido, a parte a que esse corpo é submetido e o uso de calçado. Para a gente ganhar tempo, vamos pensar isso, a intensidade. Uma coisa é eu tomar um choque na fiação elétrica do aparelho, você ainda usa em sua casa? Eu acho que sim. Por exemplo, hoje a gente usa Netflix, mas alguém ainda usa DVD? Vai trocar os cabos com a chial da caixinha de som, descalço e dá aquele beliscãozinho, você diz, tomei um choque. Vai, é claro, um pouco mais grave, né? Vai na tomada de 220 volts por descuido, toma um choque. Agora, os casos mais graves, porém, existem casos em que pessoas sobrevivem, toca na tensão, na rede de tensão dos postes, que é de 13.000 volts, como nós comentamos na aula passada, não é isso? Nas aulas anteriores, nós vimos que as nossas tomadas aqui no Nordeste é de 220 volts, aproximadamente, a gente tem uma variação. E os postes, a tensão é de 13.600 volts. É claro, é o que o primeiro tópico vai nos dizer. Então, e também a parte do corpo que toca. Uma das formas que os eletricistas usam para a segurança dele é manusear a tensão. Claro, o ideal seria desligar a fonte, né, de alimentação. Mas é manusear sempre com a mão, uma das mãos no bolso. Por quê? Porque se você tomar uma descarga elétrica
Pegado desta forma, a corrente elétrica vai circular por um braço e sair do outro, é claro, passando pelo coração. E aqui eu já coloquei do nosso livro, temos essa advertência, uma situação de choque em que a corrente elétrica que circula pelo corpo de uma pessoa entra por um braço e sai pelo outro, pode ser fatal. Então você elabora uma explicação para este fato? Ora, é claro, a gente tem a principal músculo nesta região, o coração, né? O coração é um músculo e ao ser percorrido por uma corrente elétrica alta, como é de nossas tomadas, ele pode ter uma fibrilação ou uma parada cardíaca, né? Muito bem, e um outro fator que eu acho que também do nosso conhecimento popular cotidiano, é óbvio, é o uso de calçado. Uma coisa é tomar um choque com os pés calçados, outra coisa é tomar um choque com os pés descalços. A intensidade é diferente, a causa e efeito no corpo humano também é diferente, tem consequências diferentes. Por exemplo, vocês lembram da nossa aula anterior sobre a primeira lei de Ohm? Ou seja, a primeira lei de Ohm vai tratar da tensão elétrica entre os terminais de um condutor. Ou seja, matematicamente a gente diz que a DDP é igual à resistência elétrica vezes a intensidade da corrente. Mas imagine a seguinte situação. Gente, o que mata não é a tensão, embora ela influencie na corrente, mas o que mata o ser humano é a corrente elétrica passando pelo corpo. Então vamos só manusear matematicamente esta equação. Aí está. A nossa tomada, vamos dizer que alguém infortuitamente tomou um choque em uma tensão de 220 volts. Agora, imagine que ela tenha tomado choque com os pés descalços, ou seja, e tudo seco, né? Cuja a resistência, eu vou colocar só em termos, vamos ignorar para a gente não perder tempo, vamos ignorar o quilo, só para a gente ter uma noção, tá? Imagine que uma pessoa tomou uma descarga elétrica nesta situação aí. 220 dividido por 110. Embora seja um valor alto, quer dizer que vai passar pelo corpo dele 2 ampere. Mas de repente ele estava descalço ou com as mãos molhadas, os pés molhados e tomou o mesmo choque. Não foi o mesmo choque. Tomou o choque com a mesma tensão, 220 volts. Só que agora ele estava com os pés descalços, molhado, olha, a resistência do corpo dele vai diminuir. Se a resistência vai diminuir, ele vai permitir que por seu corpo passe uma quantidade maior de portadores de carga. Vocês estão lembrados dessa linguagem? O que são portadores de carga? É a nossa definição de corrente elétrica. É o movimento ordenado dos portadores de carga. Então imagine que ele passe uma quantidade maior, ou seja, está molhado, está descalço. Veja só, antes o choque era de... Eita, eu coloquei lá 110, mas só para ajudar no nosso cálculo. Aqui era 100, né? Vamos colocar 110. Agora eu colocando 1, está com os pés molhados, o que vai acontecer? Vai passar pelo seu corpo 220 ampere, uma quantidade, uma corrente elétrica muito maior. Por isso, se uma pessoa toma um choque calçado, você vai ter desde formigamento até queimaduras, dependendo da situação. Porém, se tiver molhado, isso pode ser fatal. Acredito que alguns de vocês já devem ter conhecimento disso. Alguém tomou um choque em um local úmido, dificilmente sobrevive. Por quê? Porque a quantidade de elétrons que passa pelo seu corpo é muito maior. Então, o que é um choque elétrico? Eu pego aqui, atrito essas duas canetinhas, pego nela, a quantidade de elétron passa para mim, é uma quantidade tão pequena que eu não percebo. Um choque elétrico nada mais é que uma porrada de elétron. A linguagem é essa, na verdade, é uma pancada de elétrons muito grande passando pelo seu corpo
por unidade de tempo. Lembra da equação? Sim, corrente elétrica é a variação da carga por unidade de tempo. Se uma quantidade de elétrons muito grande passa pelo corpo, ele está sofrendo um choque elétrico, tá bom? Então vamos ver quais são as causas e efeito, que isso pode ocorrer ou trazer para o corpo humano, tá bom? Vamos ver lá. Vejamos. Vamos lá. Primeiramente, para nossa diferenciação, eu vou colocar aqui, ó, veja que aqui eu tenho Ca e Cc. São apenas simbologia para falar sobre corrente alternada, o que geralmente a gente diz, olha, o que é perigoso é a corrente alternada. De fato, porque a corrente contínua que nós temos no nosso dia a dia tem corrente muito pequena. Por exemplo, quais são os dispositivos que eu não trouxe, mas você tem aí na sua casa, que nós temos em nossas casas com corrente contínua? Pilhas, eu pego numa pilha de um lado do outro, eu pego na bateria, não tomo uma descarga elétrica, porque geralmente a corrente é baixa, tá bom? Mas no nosso tabela aqui eu tenho exemplos em que trazemos, ou que a tabela traz, esta fonte traz uma situação de corrente contínua elevada e tem efeito no corpo humano. Por exemplo, uma corrente alternada acima de 25 miliamperes. O que é 25 miliamperes? Vocês estão lembrados do submúltiplo mili das nossas aulas anteriores? 25 vezes 10 elevado a menos 3. Isso aqui é 0,025. É uma corrente pequena, relativamente pequena. As nossas casas têm 0,2. Corrente em média é alta, né? Bom, agora, o que isso pode ocorrer no corpo? Uma corrente de 25 miliamperes. Ele tem alguns efeitos. Por exemplo, até 1 miliampere. Não temos aqui uma tabelinha dizendo, mas vamos lá. De 15 a 25 miliamperes em corrente alternada, contração violenta, impossibilidade de soltar os eletrodos, problemas respiratórios. Ou seja, é um efeito causado no corpo humano e vai ocasionar isso aqui, uma asfixia e morte aparente. Morte aparente poderia ser um desmaio, né? Enfim, mas não vamos entrar na área ou no ramo da medicina. Vamos falar um pouquinho sobre esses efeitos, por exemplo, de 25 até 80 miliamperes em corrente alternada. Aqui na corrente contínua você pode ir vendo as tabelas. É claro que os valores para a corrente contínua e o efeito no corpo humano é um pouco maior, pelo menos valor para causar o mesmo efeito que a corrente alternada, não é isso? Então vamos lá, ficamos na corrente alternada. Aqui nós já fizemos a leitura para façamos para 25 até 80 miliamperes. Aí já tem novamente sensação insuportável e dolorosa, contração muscular violenta, asfixia. Temos as causas, como poderia ser feito o salvamento da criatura, né? E vamos passar para uma situação em que a gente diria, é o fim. Acima disso, né? Intensidade de corrente de ordem de alguns amperes, queimadura, necrose de tecido, fibrilação ventricular, asfixia imediata, alguns danos posteriores, morte aparente, queimadura, são os efeitos. E é claro, você provavelmente já deve ter visto a ação contrária, né? Por exemplo, quando uma pessoa tem uma parada cardíaca. Se ela tem uma parada cardíaca, é necessário que se faça o quê? Deixa eu apagar isso aqui para a gente ver a imagem. Se a pessoa tem uma parada cardíaca, então é preciso que ele seja reanimado. E como é que faz essa reanimação? É claro, é dado um choque no corpo. Aqui está um aparelho chamado desfibrilador cardíaco, que vai mandar uma corrente elétrica para o coração para que ele
passe a bater de forma ritmada, tá? E o que é uma arritmia? É o coração batendo de forma irregular, pronto. Ou uma arritmia ou uma parada cardíaca, você deve fazer... Desculpa, gente, só corrigindo. A arritmia é um problema cardíaco da área da medicina, e o que eu me referi a batimento de forma irregular é a fibrilação cardíaca. E todas elas, ou a fibrilação ou a parada cardíaca, deve ser reanimado por um choque aqui do desfibrilador, tá bom? E aí você pode, é claro, pausar o vídeo, ler compassadamente cada um desses tópicos, tá bom? Já podemos ter uma noção dos efeitos da corrente no corpo humano. E se você der uma olhadinha nas questões do Enem, eu não quis trazer hoje, mas você tem questões do Enem exatamente com uma tabelinha dessa e fazendo alguns questionamentos. A gente pode ver isso depois, caso alguém ache necessário. Escreva aí nos comentários a necessidade de se discutir isso, tá bom, gente? Vamos lá. Então, agora vamos entrar no conceito propriamente dito que eu queria tratar na aula de hoje, o conceito de potência elétrica. Potência é a medida da taxa de transformação ou transferência de energia em determinado intervalo de tempo. E quando a gente fala dessa transformação de energia, pense, por exemplo, no ferro de passar. Você tem uma resistência elétrica. Vamos fazer aqui um lindo desenho. Vamos lá. Imagine que isso aqui seja o ferro de passar. Perdão, gente. O ferro de passar nada mais é que uma resistência metálica aqui que vai aquecer. E a este fenômeno nós damos o nome de efeito Joule ou Joule. Efeito Joule é o aquecimento do condutor devido à passagem da corrente elétrica. Portanto, no ferro de passar, qual é a transformação de energia que está ocorrendo? Eu tenho energia elétrica sendo convertida em energia térmica. Esta conversão por unidade de tempo, nós temos a energia elétrica ou a transformação ocorrida por unidade de tempo, nós temos o conceito de potência elétrica, tá certo? Muito bem, mas eu usei o exemplo aqui do ferro de passar. Você pode ver o ventilador, cada um desses terá uma potência. E a lâmpada que tem na sua casa, você frequentemente diz, é uma lâmpada D. Se você usa aquela lâmpada, acredito que não, né? A lâmpada incandescente, ela tem os valores 25, 40, 60 e frequentemente a gente usa lâmpadas de LED ou fluorescente. E os valores vão 15, pelo menos são os valores que eu uso aqui. 15, aquela lâmpada fluorescente mais comprida, 40 watts, certo? Então, potência é a energia por unidade de tempo. E deixe-me só fazer uma breve descrição aqui. De acordo com o sistema internacional, energia é a energia transformada expressa em Joule ou Joule, e ΔT é o intervalo de tempo em segundo. Logo, a potência é Joule por segundo. De acordo com o SI, em homenagem ao watts, a gente dá o W como unidade de medida de potência. Tá bom? Vamos avançar um pouquinho mais. Então, quando um aparelho elétrico é ligado a uma fonte de energia elétrica, fica submetido a uma diferença de potencial U, sendo percorrido por uma corrente elétrica I. O campo elétrico que se estabelece ao longo do circuito é responsável pelo transporte de carga Q. Observe, eu quero chamar a atenção de vocês para essa afirmação. O campo elétrico que se estabelece ao longo do circuito. Em uma das questões do Enem foi perguntado qual era a definição de corrente elétrica. E nós já falamos que corrente elétrica é o movimento ordenado dos portadores de carga. Ok. E o Enem cobrou
essa e cobrou a definição de corrente elétrica e colocou essa definição elétrica. Ou seja, o Enem colocou o seguinte: uma pessoa apertou a chave ou o botão, a tomada, o botão liga e desliga da lâmpada e percebeu que esta acendeu instantaneamente. Tal fenômeno ocorreu porque a corrente elétrica é... Aí você tinha lá como resposta que o campo elétrico, quando se estabelece em todos os pontos do condutor. Pronto, mesma coisa, definição de corrente elétrica. É quando um campo elétrico se estabelece em todos os pontos de um condutor. Estão lembrados disso? Sim, nós vimos que força, ou melhor, campo elétrico é a força por unidade de carga. Ou, se eu fizer meios pelos extremos, eu vou ter força, é a carga vezes o campo, ou seja, uma força elétrica e um campo estabelecido da origem. Na verdade, a carga dá origem ao campo, o campo, a força elétrica que vai dar origem a um potencial deslocando as cargas. Não é isso? Claro, eu posso dizer que corrente elétrica é o movimento ordenado dos portadores de carga e posso dizer também que é quando um campo elétrico se estabelece em todos os pontos do condutor. Pronto, a mesma coisa, tá bom? Agora, falando um pouco sobre potência e a relação com a energia, veja só. A energia recebida por essa quantidade de carga que pode ser obtida por multiplicação do potencial, a diferença de potencial pela carga, expressão do trabalho realizado pelo campo elétrico. Considerando que toda a energia transformada pelo aparelho elétrico, podemos escrever que, aí a gente pode, claro, se você quiser, caro aluninho, eu vou precisar, para a gente ganhar tempo e não complicar tanto, dar um salto. Mas se você quiser, dê pausa no vídeo e olhe cada uma dessas partes, não é difícil. Deixe-me só mostrar aqui algumas coisas. Por exemplo, a corrente, que é a carga por unidade de tempo, aqui está só multiplicado meios pelos extremos. Então, aonde tem o Q, foi colocado I vezes delta T, aqui está ele, e o U está aqui, ó, ok? Pronto. Agora, só isolando o delta T, ó, dividindo ambos os membros da equação por delta T, você vai cortar delta T aqui, e vai ter que potência é o que sobrou em cima, é I vezes U. Ou seja, para a nossa definição de potência, eu posso dizer que potência elétrica é a energia por unidade de tempo, e posso também ter esta relação em função da DDP e da corrente elétrica, que é o que nós iremos utilizar daqui a pouco para fazer um exemplozinho de fixação. Vamos lá? Vejamos. Uma lâmpada tem as seguintes especificações técnicas. Vocês já viram acho que todo mundo já viu isso, né? Ela traz a potência dela, e é claro, uma lâmpada, para ter esta potência, é claro que estamos nos referindo àquelas lâmpadas incandescentes, lâmpadas de bulbo, que funciona com filamento, funciona por aquecimento, por efeito Joule, portanto emitindo calor, portanto consumindo mais energia, né? Hoje a gente usa lâmpadas de LED ou de lâmpadas fluorescentes. Então a pergunta para nós é: calcule a intensidade de corrente elétrica que circula pelo seu filamento. Então usemos a equação: potência é igual à intensidade da corrente vezes a DDP. Quem é a potência? A potência é de 100 watts. É igual à corrente, que é a pergunta feita. Calcule a intensidade da corrente, e a DDP é 127. Para ter essa DDP, só pode estar se referindo à região sul-sudeste, né? Cuja tensão é 110 e podendo, claro, na verdade a tensão é 120 e ela tem essa variação aí. Vale aqui um parâmetro para a gente conversar sobre os eletrodomésticos bivolt. Você já viu aí as tomadas dos aparelhos que você compra? Tá escrito assim, ó, dê uma olhadinha lá.
né? De 100 a 240. Por quê? Na verdade, isso aqui é um eletrodoméstico bivolt, quer dizer que ele vai funcionar tanto em locais cuja tensão é 110, quanto em locais cuja tensão é 120. Em locais cuja tensão é 110, na verdade temos uma oscilação. Em média, ela é 127. Tá certo? Muito bem. Esse é o que nós chamamos de aparelhos bivolts. Antigamente, um aparelho ele tinha que ser levado para o técnico fazer a transformação. Se você trazia um aparelho da região sul-sudeste para a região nordeste, ou vice-versa. Depois os aparelhos passaram a ter aquele botãozinho, não é? 110, 220, você comprava o aparelho, se fosse aqui no Nordeste, colocava o botão aqui e colocava um adesivo, uma fita adesiva aqui e cobria para que ninguém mexesse. Hoje já não tem mais isso, nós já temos aparelhos bivolts, não é isso? Muito bem. Então, resolvendo este problema, que é um problema simples, temos 127 I é igual a 100. Logo, I é igual a 100 dividido por 127. I é igual a... Deixe-me pegar aqui uma calculadora, embora eu já saiba a resposta, deixe de deixar em tela. 100 dividido por... Opa, corrige. Por 127. Aí está. E só mais uma vez, 100 dividido por 127, vamos lá, 0,78 ampere é a nossa corrente elétrica, ok? Gente, vamos tentar ganhar tempo. Deixe-me colocar uma questão que foi cobrada no Enem, e nessa questão eu queria ganhar tempo também me eximindo de ler o texto. Nessa questão é colocado uma situação de como é feito a medição dos medidores de nossas casas. Então o texto vai nos dizer que cada reloginho desse nós temos que fazer a medição de um número, e este será quando o ponteiro tiver passado completamente do número. Perceba que alguns relógios eles têm numeração sentido anti-horário, outros têm numeração sentido horário, tá bom? Então vamos fazer a medição do relógio de cima, ou chamar também de leitura atual. Neste relógio que ele está com a numeração anti-horária, nós temos 1, 2, o ponteiro passou completamente do 2, então 2 é o nosso primeiro número. O segundo relógio nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, o ponteiro passou completamente do 7. O terceiro relógio está em sentido anti-horário, então o ponteiro está exatamente em cima do 8, então aqui é 8, e o quarto relógio, o ponteiro está exatamente em cima do 3. Esta é a medida atual, é o mês atual. No mês passado, o funcionário da Energisa, se for aqui no Nordeste, fez a seguinte leitura. Passou do 2, aqui eu tenho, vamos colocar aqui, 2. Aqui passou do 5, né, anti-horário, passou completamente do 5, então aqui é um 5. Aqui passou completamente do 6, é o sentido anti-horário. Este é horário, eu falei anti-horário, acabei errando. Então passou completamente do 6, e esse daqui é sentido horário. Sentido horário, passou do 3. Aí está. Esta é a medida do mês passado. Vamos chamar mês anterior. Certo? Então, nós podemos dizer que... Qual foi o consumo de energia? O consumo de energia foi... Vamos fazer uma continha bem simples. Foi de 220 kWh
hora, K minúsculo, W maiúsculo. Quilowatt-hora. O texto vai nos perguntar, não é qual foi o consumo, é quanto esta pessoa deverá pagar, qual o valor. E aí o texto vai nos dizer que 1 kilowatt equivale a 20 centavos, 0,2. Então, para que eu conheça o valor, é só multiplicar isto por 0,2. E aí eu terei a minha resposta, tá bom? Vamos fazer isso, embora já se conheça a resposta, deixamos ela gravada em tela. 220 vezes 0,2, aí está. Então, ele vai pagar um valor de R$44. Aí está a nossa resposta. Bem, meninos, é isso, por hoje é só. Peço que acompanhem logo abaixo do formulário, logo abaixo desta videoaula, no formulário, a atividade a ser desenvolvida, tá bom? Qualquer dúvida, mande sua pergunta, faça-nos um questionamento, deixe aí o seu comentário, tá bom? Um abraço a todos, fique com Deus e nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá!